Capítulo 30. A habitação de Deus em Israel. A ordem foi dada a Moisés enquanto ele estava no monte com Deus. E farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Êxodo capítulo 25, verso 8. Ele recebeu todas as orientações necessárias para a construção do tabernáculo. Por causa de sua apostasia, os israelitas não tinham mais direito à bênção da presença divina. Contudo, quando foram aceitos por Deus novamente, o grande líder levou avante a ordem divina. O próprio Deus entregou a Moisés o projeto para o santuário, com instruções quanto ao seu tamanho, forma, os materiais a serem empregados e cada peça dos móveis que deveria conter. Os lugares santos, feitos à mão, eram uma representação do verdadeiro, cópias das coisas que estão nos céus. Hebreus capítulo 9, verso 23. Uma representação em miniatura do templo celestial onde Cristo, o nosso grande sumo sacerdote, deveria ministrar em favor do pecador. Deus deu a Moisés uma visão do santuário celestial e ordenou que fizesse tudo de acordo com o modelo que lhe foi apresentado. Para a construção do santuário foi necessária uma grande quantidade dos mais preciosos materiais. No entanto, o Senhor aceitava apenas aqueles que eram ofertados voluntariamente. Todo o povo respondeu ao apelo, e todos os que estavam dispostos, cujo coração os impeliu a isso, trouxeram uma oferta ao Senhor para a obra da tenda do encontro. Todos os que se dispuseram, tanto homens como mulheres, trouxeram joias de ouro e todos os tipos, broches, brincos, anéis e ornamentos. Êxodo capítulo 35, versos 21 e 22. Enquanto o santuário estava sendo construído, homens, mulheres e crianças continuaram trazendo suas ofertas, até que os responsáveis pelo trabalho acharam que já tinham muito mais do que poderiam usar. Então Moisés ordenou que fosse feita esta proclamação em todo o acampamento. Nenhum homem ou mulher deverá fazer mais nada para ser oferecido ao santuário. Êxodo capítulo 36, verso 6. A dedicação, zelo e liberalidade dos israelitas são um exemplo digno de ser imitado. Todos os que amam o culto a Deus manifestarão o mesmo espírito de sacrifício na preparação de uma casa onde o Senhor possa se encontrar com eles. Deveríamos doar o necessário para a realização do trabalho de forma espontânea, para que os construtores possam dizer como aqueles que construíam o tabernáculo: não tragam mais ofertas. O tabernáculo era pequeno, com não mais de 20 metros de comprimento e 6 de largura e 6 de altura. No entanto, era uma estrutura magnífica. A madeira era de acácia, menos sujeita a se deteriorar que qualquer outra que pudesse ser encontrada na região do Sinai. As paredes eram feitas de tábuas verticais, com encaixes de prata e sustentadas firmemente por colunas e armações para encaixe. Revestidas de ouro, davam a aparência de ouro maciço. 2 compartimentos, 2 fases. O edifício era dividido em 2 compartimentos, por um belo véu, e outro véu semelhante vedava a entrada do primeiro compartimento. Eram confeccionados nas mais belas cores, azul, púrpura e escarlata, com querubins trabalhados em fios de ouro e prata, que representavam a hoste angélica. A tenda sagrada estava rodeada por um espaço descoberto, chamado de pátio. A entrada ficava na extremidade oriental, fechada por cortinas de bela confecção, mas inferiores às do santuário. O edifício podia ser visto pelo povo do lado de fora. No pátio, próximo à entrada, ficava o altar de bronze para as ofertas queimadas, ou holocaustos. Sobre esse altar eram queimados todos os sacrifícios feitos com fogo ao Senhor, e suas pontas eram aspergidas com o sangue expiatório. Entre o altar e a porta do tabernáculo estava a pia, que também era de cobre, feita com os espelhos que tinham sido ofertas voluntárias, doadas pelas mulheres de Israel. Na pia, os sacerdotes deveriam lavar as mãos e os pés, toda vez que entravam no tabernáculo sagrado ou se aproximavam do altar
para oferecer uma oferta queimada ao Senhor. No primeiro compartimento do tabernáculo, o lugar santo, estavam a mesa dos pães da presença, também chamados de pães da proposição, o candelabro e o altar de incenso. A mesa dos pães ficava do lado norte, era revestida de ouro puro. Nessa mesa, a cada sábado, os sacerdotes colocavam 12 pães em 2 pilhas. No lado sul ficava o candelabro com 7 lâmpadas. Os braços do candelabro eram decorados com flores artisticamente trabalhadas, todas confeccionadas em uma só peça de ouro maciço. As lâmpadas nunca eram apagadas todas ao mesmo tempo, para que o ambiente ficasse iluminado dia e noite. Bem em frente ao véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo e local da presença de Deus, estava o altar de incenso, todo revestido de ouro. Toda manhã e toda tarde, o sacerdote deveria queimar incenso sobre o altar. No grande dia da expiação, suas pontas eram tocadas com sangue da oferta pelo pecado e também era aspergido com sangue. O fogo desse altar tinha sido aceso pelo próprio Deus. Dia e noite, o santo incenso espalhava seu perfume por esses compartimentos sagrados e também poderia ser sentido ao lado de fora, ao redor do tabernáculo. Além do véu interior, estava o Santo dos Santos, o ponto central da cerimônia simbólica da expiação e intercessão, o elo entre o céu e a terra. Nesse compartimento estava a arca, revestida de ouro por dentro e por fora, contendo as 2 tábuas de pedra com os 10 mandamentos. Era chamada a Arca do Testemunho, ou a Arca da Aliança, por serem os 10 mandamentos, a base da aliança feita entre Deus e Israel. A cobertura da arca era chamada de propiciatório. Era feita de uma peça de ouro maciço, com 2 querubins sobre ela, uma de cada lado, também de ouro maciço. A posição dos querubins, com o rosto voltado um para o outro e olhando reverentemente para baixo, na direção da arca, representava a reverência que a hoste celestial tem para com a lei de Deus e o seu interesse no plano de redenção. Na parte de cima do propiciatório estava o Shekinah, a manifestação da presença divina. Quando necessário, mensagens divinas eram comunicadas ao sumo sacerdote por uma voz que vinha de dentro da nuvem. A lei de Deus que estava dentro da arca era a grande regra de justiça e juízo. Essa lei condenava os transgressores à morte, mas acima da lei estava o propiciatório. Por meio da obra expiatória era concedido o perdão ao pecador arrependido. O amor e a fidelidade se encontrarão, a justiça e a paz se beijarão. Salmo 85, verso 10. Pálido reflexo da glória celestial. Linguagem alguma é capaz de descrever a glória do cenário apresentado dentro do santuário. As paredes revestidas de ouro que refletiam a luz vinda do candelabro dourado. A mesa e o altar de incenso, que brilhavam com o ouro, além do segundo véu, a arca sagrada e sobre ela o santo Shekinah, a manifestação da presença de Jeová. Tudo era nada mais que um pálido reflexo das glórias do templo de Deus no céu, o grande centro da obra realizada em favor da nossa redenção. A construção do tabernáculo foi realizada em aproximadamente meio ano. Quando foi finalizada, Moisés examinou todo o trabalho dos construtores e viu que tinham feito tudo como o Senhor tinha ordenado. Então Moisés os abençoou. Êxodo capítulo 39, verso 43. O povo de Israel se juntou ao redor para ver a sagrada obra construída. A coluna de nuvem se moveu e parou sobre o santuário, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Êxodo capítulo 40, verso 34. Houve uma revelação da majestade divina, e por algum tempo nem mesmo Moisés pôde entrar ali. Com profunda emoção, o povo contemplou admirado o sinal de que Deus havia aceitado a obra das suas mãos. Um solene temor repousava sobre todos. A alegria que sentiam em seu coração transbordava em lágrimas. Deus havia consentido em ir morar com eles. Nos dias de Abraão, o sacerdócio era considerado um direito do filho mais velho.
A partir dessa época, em lugar do filho mais velho, o Senhor aceitou a tribo de Levi para realizar a obra do santuário. No entanto, somente Arão e seus filhos eram permitidos servir como reais sacerdotes diante do Senhor. Os demais que pertenciam à tribo eram encarregados das responsabilidades do tabernáculo e de seu mobiliário. Os sacerdotes usavam uma vestimenta especial. A veste do sacerdote comum era de linho branco, tecida em uma só peça, amarrada à cintura por um cinto branco, também de linho, bordado em azul, púrpura e vermelho. Na cabeça usava um turbante de linho, um mitra, completando o seu traje exterior. Os sacerdotes deveriam deixar seus sapatos no pátio antes de entrarem no santuário, e também lavar as mãos e os pés antes de iniciarem as solenidades no tabernáculo. Dessa maneira, ficava clara a lição de que aqueles que se aproximassem da presença de Deus deveriam remover toda a contaminação. As vestes do sumo sacerdote foram feitas com muita dedicação e cuidado, usando tecidos, metais e pedras de grande valor. Assim, representavam a elevada posição que o ocupava. Além do traje de linho usado pelo sacerdote comum, ele usava uma vestimenta azul, também confeccionada em uma só peça. Em toda a volta, a barra era decorada com campainhas de ouro e romãs nas cores azul, púrpura e escarlate. O éfode, uma veste mais curta, era preso por um cinto com as mesmas cores. O éfode não tinha mangas e em suas ombreiras bordadas em ouro eram colocadas 2 pedras de ônix, que traziam os nomes das 12 tribos de Israel. Sobre o éfode estava o peitoral, colocado sobre os ombros e preso por um cordão azul. As bordas eram formadas de várias pedras preciosas, as mesmas que formam os 12 fundamentos da cidade de Deus. O Senhor declarou: toda vez que Arão entrar no lugar santo, levará os nomes dos filhos de Israel sobre seu coração no peitoral de decisões, como memorial permanente perante o Senhor. Êxodo capítulo 28, verso 29. Assim, Cristo, o grande sumo sacerdote, ao pleitear com seu sangue em favor do pecador, traz sobre o coração o nome de todo crente arrependido. À direita e à esquerda do peitoral havia 2 grandes pedras conhecidas como Urim e Tumim. Quando levavam questões perante o Senhor para serem decididas, se a pedra da direita ficasse iluminada, era um sinal do consentimento ou aprovação de Deus. E se uma nuvem cobrisse a pedra à esquerda, era prova de negação ou reprovação. Todas as coisas ligadas à roupa e às vestes dos sacerdotes tinha por objetivo impressionar o povo com a santidade de Deus e a pureza requerida daqueles que iam à sua presença. Prefiguração das coisas celestiais. Não somente o santuário, mas o ministério dos sacerdotes eram uma cópia e sombra daquele que está nos céus. Hebreus capítulo 8, verso 5. O ministério consistia de 2 partes, um ministério diário e outro anual. O ministério diário era realizado no altar dos holocaustos, no pátio do tabernáculo e no lugar santo. O ministério anual era realizado no lugar santíssimo. Nenhum olho mortal, a não ser o do sumo sacerdote, deveria ver o compartimento interno do santuário. Somente uma vez ao ano, o sumo sacerdote poderia entrar ali. Em reverente silêncio, o povo aguardava a sua volta, elevando em seu coração fervorosas orações pelas bênçãos divinas. Diante do propiciatório, o sacerdote fazia a expiação por Israel, e Deus, na nuvem de glória, encontrava-se com ele. Se o sumo sacerdote demorasse mais do que o de costume, o povo se enchia de temor por causa dos próprios pecados ou por causa do próprio sacerdote, pois ele poderia ter sido morto pela glória de Deus. O ministério diário. Toda manhã e toda tarde, um cordeiro de 1 ano era queimado sobre o altar, simbolizando a consagração diária da nação e sua constante dependência do sangue expiatório de Cristo. Somente uma oferta sem mácula poderia ser um símbolo da perfeita pureza de Jesus, que se oferecia como um cordeiro sem mancha e sem defeito. 1 Pedro, capítulo 1, verso 19. O apóstolo Paulo diz: portanto, irmãos,
rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Romanos capítulo 12, verso 1. Aqueles que o amam de todo o coração desejarão prestar a ele o melhor serviço de sua vida e buscarão colocar toda a força de seu ser em harmonia com a vontade divina. Quando o sacerdote oferecia o incenso, era levado mais diretamente à presença de Deus do que em qualquer outro ato do ministério diário. A glória de Deus, que se manifestava sobre o propiciatório, ficava parcialmente visível no primeiro compartimento. Ao oferecer o incenso perante o Senhor, o sacerdote olhava na direção da arca, e quando a glória divina descia sobre o propiciatório, enchia o lugar santíssimo, ou muitas vezes os dois compartimentos, e o sacerdote tinha que ir para a porta do tabernáculo. Assim, como o sacerdote olhava com fé para o propiciatório, que ele não poderia ver, o povo de Deus hoje deve dirigir suas orações a Cristo, o grande sumo sacerdote que intercede em seu favor no santuário celestial. O incenso representa os méritos e a intercessão de Cristo, sua perfeita justiça, que pela fé é atribuída ao seu povo, e é somente ela que torna aceitável a Deus o culto de seres pecadores. Deveriam se aproximar de Deus por meio do sangue e do incenso, símbolos que apontavam para o grande mediador, por meio de quem unicamente a misericórdia e a salvação poderiam ser concedidas ao pecador arrependido. Quando os sacerdotes entravam no lugar santo pela manhã e à tarde, o sacrifício diário estava pronto para ser oferecido sobre o altar, no pátio. Essa era uma ocasião de grande interesse. Os adoradores reunidos junto ao tabernáculo deveriam examinar o coração e confessar os seus pecados. Suas petições subiam com a nuvem de incenso, enquanto pela fé recebia os méritos do Salvador, prometido, representado pelo sacrifício expiatório. Tempos depois, quando os judeus foram espalhados como escravos em terras distantes, ainda voltavam o rosto para Jerusalém na hora do sacrifício e elevavam suas orações ao Deus de Israel. Os cristãos veem nesse costume um exemplo para a oração da manhã e da noite. Deus contempla com grande prazer aqueles que se curvam pela manhã e à noite para buscar o perdão e apresentar os pedidos e bênçãos de que necessitam. Os pães da presença eram uma oferta perpétua, que faziam parte do sacrifício diário. Estavam sempre na presença do Senhor. Êxodo capítulo 25, verso 30. Como reconhecimento da dependência de Deus, tanto para o alimento físico como para o espiritual, recebido somente pela mediação de Cristo. Deus alimentou Israel com o pão do céu e ainda dependiam de sua generosidade, tanto para o alimento físico como para as bênçãos espirituais. O maná e o pão da presença apontavam para Cristo, o pão vivo. Ele mesmo disse: "Eu sou o pão vivo que desceu do céu." João capítulo 6, verso 51. Os pães eram removidos cada sábado e substituídos por pães novos. A parte mais importante do ministério diário era a cerimônia em favor daquele que pecou. O pecador arrependido trazia sua oferta à porta do tabernáculo e, colocando a mão sobre a cabeça da vítima, confessava seus pecados, transferindo-os assim de maneira simbólica para a vítima inocente que seria sacrificada. Depois o animal era morto pelas mãos do seu dono. Então o sacerdote levava o sangue até o lugar santo e o aspergia diante do véu, atrás do qual estava a arca, contendo a lei que o pecador transgrediu. Com essa cerimônia, por meio do sangue, o pecado era transferido simbolicamente para o santuário. Em alguns casos, o sangue não era levado para o lugar santo, mas a carne era comida pelo sacerdote, conforme a orientação de Moisés, que disse: "Foi-lhes dada para retirar a culpa da comunidade." Levíticos capítulo 10, verso 17. As duas cerimônias simbolizavam a transferência do pecado do pecador arrependido para o santuário. Essa cerimônia era realizada dia após dia, em todos os dias do ano. À medida que os pecados de Israel eram transferidos para o santuário, os lugares santos ficavam contaminados e era necessária uma cerimônia especial para removê-los.
Deus ordenou que fosse feita uma obra de expiação, ou purificação, para cada um dos compartimentos sagrados, assim como pelo altar, para purificá-lo e santificá-lo das impurezas dos israelitas. Levítico, capítulo 16, verso 19. Uma vez ao ano, no grande dia da expiação, o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo para realizar a purificação do santuário. Ele levava 2 bodes para a porta do tabernáculo e lançava sortes sobre eles, uma para o Senhor e a outra para Azazel, ou bode emissário. Levíticos capítulo 16, verso 8. O bode sobre o qual caía a primeira sorte deveria ser morto como oferta pelos pecados do povo. O sacerdote levava o sangue para dentro do véu e o aspergia sobre o propiciatório. Assim, fará propiciação pelo lugar santíssimo por causa das impurezas e das rebeliões dos israelitas, quaisquer que tenham sido seus pecados. Fará o mesmo em favor da tenda do encontro. Levíticos capítulo 16, verso 16. Então colocará as 2 mãos sobre a cabeça do bode vivo e confessará todas as iniquidades e rebeliões dos israelitas, todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode. Em seguida enviará o bode para o deserto, aos cuidados de um homem designado para isso. O bode levará consigo todas as iniquidades deles para o lugar solitário. Levíticos capítulo 16, versos 21 e 22. Até que o bode fosse enviado, o povo não deveria se considerar livre do fardo de seus pecados. Todo Israel ficaria esperando, de coração humilde e contrito, enquanto era realizada a obra da expiação. Todo o trabalho precisava ser deixado e a congregação inteira deveria passar o dia em solene humilhação diante de Deus, com oração, jejum e profundo exame de coração. Verdades ensinadas pelo dia da expiação. Em cerimônia anual, ensinava importantes verdades a respeito da obra da expiação. Nas ofertas pelo pecado apresentadas durante o ano, um substituto seria aceito em lugar do pecador, mas o sangue da vítima não fazia a expiação completa pelo pecado. Provia apenas o meio pelo qual o pecado era transferido para o santuário. Pela oferta do sangue, o pecador confessava a culpa de sua transgressão e expressava fé naquele que tiraria o pecado do mundo. Mesmo assim, o pecador não estava inteiramente livre da condenação da lei. No dia da expiação, o sumo sacerdote, após ter oferecido um sacrifício pela congregação, dirigia-se ao lugar santíssimo com o sangue e aspergia sobre o propiciatório, que estava acima das tábuas da lei. Dessa forma, eram satisfeitas as reivindicações da lei que exigia a vida do pecador. Então, em sua posição de mediador, o sacerdote tomava sobre si os pecados e, ao sair do santuário, levava com ele todo o peso da culpa de Israel. Colocava suas mãos sobre a cabeça do bode emissário e confessava todas as iniquidades e rebeliões dos israelitas, todos os seus pecados. Levíticos capítulo 16, verso 21. Quando o bode era enviado dali, esses pecados eram considerados separados do povo para sempre. Essa cerimônia era realizada como uma cópia e sombra daquele que está nos céus. Hebreus capítulo 8, verso 5. O santuário celestial. O santuário terrestre era uma ilustração para os nossos dias, do local em que as ofertas e sacrifícios são oferecidos. Esses 2 lugares santos eram cópias das coisas que estão nos céus. Hebreus capítulo 9, versos 9 e 23. Cristo, nosso grande sumo sacerdote, serve no santuário, no verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Hebreus capítulo 8, verso 2. O apóstolo João recebeu uma visão do templo de Deus no céu. Nessa visão, viu que diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo. Ele viu um anjo que trazia um incensário de ouro. A ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. Apocalipse capítulo 4, versos 5 a 8.
o profeta teve permissão para ver o primeiro compartimento do santuário celestial. Novamente foi aberto o santuário de Deus nos céus, e ele olhou para além do véu, no Santo dos Santos. Ali ele viu a Arca da Aliança, Apocalipse capítulo 11, verso 19, representada pelo recipiente sagrado construído por Moisés para conter a lei de Deus. Paulo declara que o tabernáculo e todos os utensílios das suas cerimônias, quando completos, são cópias das coisas que estão nos céus. Hebreus capítulo 9, versos 21 e 23. João diz que viu o santuário no céu. Aquele santuário em que Jesus ministra em nosso favor é o grande santuário original. O santuário construído por Moisés era uma cópia do santuário celestial. O santuário terrestre e todo o seu cerimonial tinham por objetivo ensinar as importantes verdades relacionadas ao santuário celestial e à obra realizada em prol da redenção do homem. Depois de sua ascensão, nosso Salvador deveria iniciar sua obra como sumo sacerdote, pois Cristo não entrou em santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou nos céus, para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. O ministério sacerdotal de Cristo consistia de duas grandes divisões, cada uma ocupando um período de tempo e tendo um lugar distinto no santuário celestial. O ministério terrestre, um símbolo do ministério celestial, consistia de duas divisões, o serviço diário e o anual, e a cada um era destinado um compartimento do tabernáculo. Quando subiu ao céu, Cristo ficou diante da presença de Deus para interceder com seu sangue em favor daqueles que creram e se arrependeram. Como símbolo da sua intercessão no serviço diário, o sacerdote aspergia o sangue do sacrifício no lugar santo em favor do pecador. Embora o sangue de Cristo tenha o poder de libertar o pecador arrependido da condenação da lei, isso não apaga o pecado que fica registrado no santuário até a expiação final. Da mesma forma, nos cerimoniais simbólicos do santuário terrestre, o sangue da oferta removia o pecado do penitente, mas ele permanecia no santuário até o dia da expiação. No grande dia do juízo final, os mortos serão julgados segundo o que estava registrado nos livros. Apocalipse capítulo 20, verso 12. Então, os pecados de todos aqueles que se arrependeram serão eliminados dos livros do céu. Assim, o santuário está livre ou purificado do registro do pecado. Nos serviços simbólicos do santuário terrestre, essa grande obra realizada para apagar os pecados era representada pelas cerimônias do dia da expiação, a purificação do santuário pela remoção dos pecados que o contaminavam. Na expiação final, os pecados daqueles que se arrependeram serão apagados dos registros do céu, para nunca mais ser lembrados. Assim também, no cerimonial simbólico, os pecados eram levados para o deserto e separados para sempre da congregação. Como Satanás é o único responsável por todos os pecados que causaram a morte do Filho de Deus, a justiça exige que ele sofra a punição final. A obra de Cristo para a redenção de homens e mulheres e para a purificação do universo da contaminação do pecado estará encerrada quando os pecados forem colocados sobre Satanás, que receberá a condenação final. Igualmente, o ciclo anual do cerimonial simbólico também se encerra com a purificação do santuário e confissão dos pecados sobre a cabeça do bode emissário. Nos serviços do tabernáculo, o povo era ensinado todos os dias a respeito das grandes verdades relacionadas à morte de Cristo e seu ministério no santuário celestial. Uma vez ao ano, a mente de todos era levada a contemplar os acontecimentos finais do grande conflito entre Cristo e Satanás, a purificação final do universo, tanto do pecado como de pecadores.